Olá, você está na Pastoral da Semana da Primeira Igreja Batista em Indaiatuba. A obra Os Miseráveis, de Victor Hugo, é ambientada na França do século XIX. Você já deve ter lido ou ouvido falar. O protagonista é Jean Valjean. No contexto de extrema pobreza, Jean rouba um pão para alimentar a família e com isso é preso e condenado a trabalhos forçados. Ao deixar a prisão, Jean busca hospedagem e trabalho, mas é rejeitado por todos, por conta do seu histórico. Todavia, um clérigo o acolhe em sua casa. A despeito de ter sido generosamente acolhido, Jean vai embora e leva consigo castiçais e talheres de valor. Ao ser preso e trazido ao sacerdote, este disse que havia dado de presente a Valjean. Essa atitude graciosa mudou a vida daquele homem. Isso me faz pensar: como lidar com o pecado dos outros? O que fazer com aqueles que são surpreendidos em pecado? Existem duas tendências diametralmente opostas em nossos dias. Primeira é a relativização. Esses são os libertinos. Segundo estes, o pecado não existe, é uma construção social. A mentalidade relativista dos nossos dias diluiu o conceito bíblico de pecado, o fazendo ser apenas um transtorno a ser tratado com terapia. Uma segunda atitude, por outro lado, é a condenação. Esses são os legalistas, são aqueles que são ávidos por jogar fora a água suja junto com a criança. Estes são sedentos por cancelar alguém a qualquer sinal de deslize. A despeito disso, a pergunta permanece: como a Bíblia nos orienta a tratar do pecado dos outros? A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas nos ajuda a ter esse entendimento. Vejamos Gálatas 6:1. Diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós, que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. E cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. Em sua carta aos Gálatas, Paulo se contrapõe ao legalismo dos judaizantes, que pretendiam escravizar os crentes com regras e rituais. É por isso que o apóstolo Paulo exortou com firmeza aos Gálatas a não se deixarem seduzir e permanecer firmes na liberdade dada por Cristo. Isso está em Gálatas 5:1-12. Todavia, o apóstolo fez uma ressalva: cuidado para não interpretar mal a liberdade cristã. Ela não pode ser licença para a libertinagem. Gálatas 5:13-15. Ao contrário, aquele que anda no Espírito vence os desejos pecaminosos e não está debaixo da lei. Gálatas 5:16-18. Pois os que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus, mas os que são de Cristo crucificaram a carne. Capítulo 5:19-24. É aí que o apóstolo orienta: se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Gálatas 5:25. E aí vem a pergunta: o que Paulo quer dizer com viver e andar no Espírito? Bem, a vida que vem do Espírito é aquela que vem pela fé em Jesus Cristo. O Espírito Santo nos dá a nova vida. E aqueles que têm essa nova vida devem também andar sob a direção do Espírito, ou seja, continuar confiando na pessoa e obra de Cristo. Essa contínua confiança na pessoa e obra de Cristo tem impacto direto em nosso orgulho, Gálatas 5:26, e em nossos relacionamentos, 6, verso 1. E aí chegamos no nosso texto. Ao tratar dos nossos relacionamentos, Paulo toca em um ponto-chave: como lidar com os pecados dos outros. É aí que Gálatas 6:1 nos ajuda. Nesse pequeno versículo, o apóstolo nos orienta a buscar humildemente a restauração dos pecadores. Como? Como fazer isso? Vamos lá, vamos ouvir o que o texto diz. Em primeiro lugar,
Considere o pecado biblicamente. Veja, em Gálatas 6:1, Paulo usa a palavra ofensa para se referir ao pecado. Ou seja, ofensa é sinônimo de pecado. Paulo a usa por 3 vezes em Romanos. Em Romanos 5,16, o apóstolo usa pecado e ofensa como sinônimos. Olha só. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. A nossa cultura distorceu o conceito bíblico de pecado. Para a mentalidade atual, pecado é uma forma de controle exercido pela igreja aos incautos, um desvio de conduta em relação aos valores estabelecidos por determinado grupo, ou uma espécie de transtorno psíquico, e aí tratamos pecado como doença. Entretanto, para a Escritura, o pecado é ofensa contra o Deus que é eternamente santo. O Senhor é puro, justo, reto, íntegro, bom, e nós nos rebelamos contra Ele. Desde o Éden, todo o nosso ser foi corrompido pelo pecado, e as nossas ações e não ações, nossas motivações, sentimentos e pensamentos são marcados pela rebeldia contra o bom Deus. Esse pecado trouxe consequências devastadoras: separação em relação a Deus, corrupção da natureza humana, separação em relação ao outro, morte eterna e dano para toda a criação. Por isso, o pecado é real e não pode ser ignorado. Em segundo lugar, lembre-se que o cristão peca. Uma vez que confiamos que Jesus Cristo é Deus que se fez homem para morrer pelos nossos pecados, mas ressuscitou e reina para todos sempre, somos perdoados, reconciliados com Deus, salvos da condenação eterna e feitos filhos de Deus. Acontece que, enquanto ainda nesse mundo, lutamos contra o pecado. O velho homem ainda teima em mostrar sua mortalha. É por isso que o apóstolo Paulo trata em Gálatas 6:1 do pecado. Precisamos entender que a luta contra o pecado em nós é real e também na vida de nossos irmãos. Em terceiro lugar, abandone a investigação. Surpreendido. Acho curiosa essa expressão que Paulo usa, você não acha? Ao usar essa palavra, Paulo pretende que os gálatas evitem a atitude policialesca dos legalistas judaizantes em investigar o pecado na vida das pessoas. E aí eu lembro de uma imagem icônica de um policial durante o regime militar aqui no Brasil, medindo com uma régua o maiô de uma mulher na praia. É essa atitude que é própria dos legalistas. Buscam o cisco no olho do outro, quando tem uma trave em seu próprio. Não, essa não deve ser a nossa atitude entre irmãos. Nossos relacionamentos não devem ser marcados pelo legalismo que conduz à desconfiança mútua. Em quarto lugar, os espirituais é que devem tratar do pecado. Quem deve tratar o pecado na vida do outro não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser os espirituais, entre aspas. Mas aí vem a pergunta: quem são esses espirituais? Será que é uma equipe especial na igreja? Os caça-pecado? Não. Lembremos do contexto de Gálatas 6. No capítulo 5, versos 16, 18 e 25, Paulo diz assim, olha o 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. E verso 25. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Ou seja, os espirituais são aqueles que confiam unicamente em Cristo na luta contra o pecado. Portanto, não são os legalistas que devem tratar do pecado do outro, mas aqueles que experimentam continuamente o efeito restaurador do Evangelho em suas próprias vidas. Como esses espirituais, então, deverão tratar do pecado do outro? Vamos ver. Os espirituais devem buscar a restauração. Restauração. A ideia é que o trabalho dos espirituais junto aos pecadores vise a restauração de sua comunhão com Deus
e não a condenação. E isso se distancia muito da forma de tratar o pecado em inúmeras igrejas. Nessas igrejas, a condenação é a ordem do dia. As pessoas vivem aterrorizadas, às sombras, vivendo hipocritamente uma religiosidade que é aceita pelos demais, porque sabem que basta um deslize e tudo o que encontrarão serão semblantes, palavras e atitudes duras de condenação. Agora, esses espirituais devem buscar a restauração com humildade. Essa busca por restauração, de acordo com Paulo, tem que ser com humildade, ou seja, com brandura, sem acusações, sem palavras duras do tipo "nunca imaginei". Essa atitude arrogante e condenatória era a marca dos judaizantes, mas não deve ser dos discípulos de Cristo. Por fim, os espirituais devem buscar a restauração olhando para si mesmos, para que não sejam também tentados. A nossa atitude para com o outro deve ser marcada pelo olhar cuidadoso para com o nosso próprio coração. Lembrando que caímos e podemos cair em pecados tais quais nossos irmãos caíram, ou até mesmo piores. Como nossas pregações, aconselhamentos, discipulados, conversas em geral seriam bem diferentes se tivéssemos sempre isso em mente, é ou não é? E aí eu preciso perguntar: como tem sido o nosso relacionamento com aqueles que pecam? Como temos tratado com o pecado do outro? Seja irmãos, ou cônjuges, filhos, pais ou amigos? Nós temos sido agentes de restauração ou de condenação?